Gente, eu esqueci uma coisa muito importante de dizer, mil perdões, que a professora Valéria não está como formadora esse semestre, mas ela é a coordenadora pedagógica do curso, então ela vai continuar acompanhando, está lá sentadinha, quietinha, no cantinho dela. E também é ela que está organizando o nosso encontro presencial de outubro, em que todos os polos vão estar aqui em Goiânia, certo? Então, para ninguém ficar triste achando que ela nos abandonou, ela não nos abandonou. Agora ela terá uma dedicação maior aí para acompanhar as formadoras, os tutores, e com certeza vai ficar acompanhando vocês, certo? Não tem taxa de inscrição, gente. Gente, inscrição, quem escreveu? Ai, olha, vamos corrigir os erros. Ai, Milva, muito obrigada pelo linda. Linda é tu. Então, gente, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente vai... Noeli. Professora Noeli, que é formadora da disciplina de Laboratório de Poéticas Contemporâneas e Projeto Interdisciplinar 1, e que é a nova coordenadora da UAB. Ou seja, muitas funções nesse semestre. Vamos ver, né, se vai conseguir dormir e descansar aí. Com vocês, professora Noeli. Pessoal, boa noite. Obrigada pela receptividade, fiquei emocionada. As coisas de subir em palco não é comigo. Eu sempre disse na escola que, embora eu seja arte educadora, eu não sou a professora de eventos, e as pessoas às vezes achavam que eu teria que ser a professora de eventos para fazer a coisa acontecer, então eu sou um pouco tímida, assim. Bom, fiquei super feliz com o convite da professora Lilian para ser formadora neste semestre no pró-licenciatura. É a primeira vez que eu vou ser formadora no pró-licenciatura e eu fiquei super apreensiva. E falei, puxa vida, que responsabilidade, né? Não que não seja responsabilidade sempre, mas é que eu compreendo que vocês são parceiros dessa jornada, né? São professores atuando e dialogamos no mesmo universo, então eu fico super feliz com essa oportunidade. Então, agradeço. Queria, assim, antes de iniciar, me desculpar pelos problemas técnicos que nós tivemos nas nossas salas, né? Alguns momentos de galeria que nós não conseguimos assistir os vídeos. Então, obrigada pela paciência. Eu vi que muitos colegas se ajudaram, isso foi super bacana. Bom, o desafio e a apreensão é porque nós estamos trabalhando duas disciplinas integradas. E planejar é sempre um momento complicado, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas qual é o espaço que você vai, qual é o filtro que você vai utilizar para estruturar uma disciplina? Então, esse semestre, nós vamos trabalhar com o Projeto Interdisciplinar de Ensino e Aprendizagem 1 e o Laboratório de Poéticas Contemporâneas. Eu estou com uma super equipe de tutores, quero ressaltar aqui. A Aline Nunes está presente aqui no auditório. Ela saiu? Ah, ok. De Goiânia 2. A Joana Pênis está em Séries. Boa noite, Joana. O Leandro está em Firminópolis. Teve mal essa semana, não estava muito bem de saúde, mas conseguiu se recuperar e foi. Maria de Fátima está em Catalão. Marcelo Forte, Goiânia 3. A Mônica Mitchell em Jataí. E o Raoni Gondim, ele não pôde estar presente nesse presencial, então eu vou representá-lo e assumir as dinâmicas. Bom, para estruturar essa disciplina, esse desafio, a professora Lili, então, me passou os 2 textos base da disciplina. Mas, como eu falei para vocês, planejar é uma escolha, nem sempre fácil, nem digo que é um caminho correto, né, se é que tem essa definição de certo ou errado, mas é uma óptica. Então, optei por considerar os textos como base de pesquisa, e para que nós possamos ter um olhar mais ampliado desse trabalho que nós vamos desenvolver. Nessa fala de hoje, eu vou aproveitar o espaço para falar sobre o Laboratório de Poéticas Contemporâneas
E amanhã os tutores vão trabalhar com vocês o projeto interdisciplinar de ensino e aprendizagem 1. O desafio é integrar essas duas reflexões no desenvolvimento de um projeto. Aí nós vamos discutir se ele será individual, se ele será coletivo. Bom, a ementa da disciplina Laboratório de Pesquisas em Poéticas Contemporâneas, então ele propõe a investigação de inter-relações entre cultura erudita, popular e indústria cultural, privilegiando a pesquisa sobre as manifestações contemporâneas locais. O que eu coloco aqui como objetivo, né, os objetivos, que seria interpretar narrativas visuais a partir de eixos temáticos, relacionar poéticas contemporâneas aos diferentes contextos do seu universo pessoal, compreender o contexto histórico no qual se desenvolveu a arte contemporânea, identificar os elementos que definem a arte contemporânea, relacionar o fazer artístico da arte contemporânea em suas variadas linguagens e manifestações artísticas. Eu, no momento que pensando para falar para vocês, eu lembrei de um aluno chamado Aislan. O Aislan, eu trabalhei com ele no terceiro ano do ensino médio, e foi assim, início de semestre, entra em sala, e aí meu mundo caiu. Porque eu entrei toda empolgada, né, uma turma de terceiro ano, uns 35, 38 alunos, e eu tinha um aluno cego na sala, primeira vez. E ninguém me avisou, né? Então foi para mim aquele choque, porque quando eu entrei em sala e fiquei sabendo que eu tinha o Aislan em sala, que ele era cego de nascença, né? Eu falei, putz, eu não sei dar aula para esse rapaz, o que eu vou fazer? Né? Porque como é que eu vou fazer? Como é que eu não fui preparada para isso, eu não me preparei, e parece que os 37 restantes ficaram olhando para mim, mas eu só consegui enxergar o Aislan, né? O Aislan. E eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui até lá, conversei com o Aislan, aí ele me tranquilizou. Não, professor, é assim, vou anotar. Ele tinha um aparelho que escreve em braille. Anotou toda a discussão, me tranquilizou. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Como são diferentes esses modos de ver. E eu julgando que não daria conta, que ele não me entenderia. E aí, um dia, e era noturno, e nossa sala era no segundo andar, né, dessa arquitetura mais nova da rede estadual, acaba a luz. Quando acabou a luz, o Aislan foi o que melhor resolveu e orientou todos para poder descer a escada, para poder sair. Eu, olha que menino esperto. Quer dizer, são diferentes formas de se ver o mundo, né? Então, nós temos esse modo de ver biológico, mas tem o olhar, e o olhar vai além desse modo de ver. Então, lendo os textos da disciplina, eu fiquei pensando nisso, que são diferentes modos de ver. Eu não vou dizer que eles são certos, que eles são errados, que são equivocados, mas eu vou dizer assim, que eu optei por uma outra forma de olhar. E aí eu vou convidar vocês também a essa outra experiência de olhar esses textos. Esse texto base, por exemplo, sobre poéticas contemporâneas, ele estrutura a disciplina num contexto linear, divide por décadas e por alguns conceitos. Então, aí tem a unidade 1, né? Eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo no AVA depois, tá? Unidade 2, anos 60, unidade 3, unidade 4 e a unidade 5, que vem até os anos 90 e 2000. Mas eu fiquei um pouco incomodada com o material e vou dizer por quê. Unidade 1 trabalha com os anos 50, então eles centram bastante na discussão de figuração, abstração, concreto, neoconcreto, fotografia. O texto é bacana, traz essas reflexões e algumas imagens. Então, vocês estão vendo aqui que no início da década de 50, a produção artística bastante ainda integrada às vanguardas que aconteceram na Europa, em específico, né, com alguns focos, vou dizer focos, nos Estados Unidos. Então, é uma modernidade tardia aqui no Brasil, né? Enquanto eles estavam em um outro diálogo, aqui nós tínhamos artistas trabalhando com vertentes expressionistas, como o Marcelo Grasman, que é gravurista. Então, vocês percebem que pela imagem, né, é um trabalho extremamente expressionista, do universo mitológico. Flávio Tiró, vou passando essas imagens, tem essas imagens todas no material de vocês.
Maria Leontina, e você percebe um figurativo e um abstrato, mas ainda com base europeia, né, naquela discussão a partir das vanguardas artísticas. Começam aqui uma discussão a partir do abstrato. Vocês têm aqui o Abraham Palatinic, trabalhando formas, são luzes dentro de uma caixa, e essas luzes vão se movendo, e ele chamou de aparelho cinecromático. Então, à medida que as lâmpadas vão girando, vão criando formas coloridas dentro de um abstracionismo, né, que não é concreto. São luzes, ainda os primórdios do que hoje nós temos, do que a Rogéria comentou, de uma imagem digital. Ali era uma experimentação, mas hoje essa imagem se aproxima desse universo. Aqui também trabalhando, então você percebe aqui esses dois nomes, guardem, tá? Ligia Pape, Ligia Clark, trabalhando experimentações a partir, né, de formas geométricas, abstraindo desse figurativo da realidade. Aqui nós temos o Hélio Oiticica, também trabalhando abstrações, mas vocês vão perceber no material que eles têm dois grupos que marcaram essa produção concreta e neoconcreta, né, a partir dessas bases geométricas, que o grupo de São Paulo, chamado Grupo Ruptura, era um grupo bastante formalista, então eles trabalhavam modularmente a geometria de uma forma muito linear. Já o grupo Frente, que, por exemplo, o Hélio Oiticica fez parte, trabalha umas formas geométricas, mas em uma perspectiva, vocês observem que nós temos retângulos aqui, mas eles não são módulos certinhos, né? Eles têm algumas variações. Então, esse grupo sempre foi mais aberto a esse diálogo. Mesmo sendo extremamente formal, eles buscavam algo de orgânico, se é que eu posso dizer assim, vou chamar orgânico nessa desorganização da forma. Então, essa década de 50 no texto está falando basicamente sobre figurativo e abstrato, a partir dessas bases conceituais que regem, né, ou regeram esse período. Então, você tem aqui um objeto tridimensional, mas que uma forma mais orgânica, e aí você já identifica do Grupo Frente, né, do Rio de Janeiro. A Ligia Pape, aqui também na década de 50, um material, eles estão discutindo a fotografia. Eu fiz uma breve pesquisa, na década de 50 acontece a primeira transmissão da TV Tupi no Brasil, né, então era um contexto ainda bem primordial de todo esse universo digital e analógico, né, porque até então o rádio dominava esse espaço da comunicação. Na década de 60, se vocês fizerem um exercício, vocês vão lembrar, em termos de contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil, né? Então, o movimento político começa a se intensificar a partir, né, do ato constitucional, e aí essas discussões políticas e ideológicas ganham um espaço bastante forte, né, no contexto das artes de uma forma geral. Então, vocês vão perceber que esse figurativo e abstrato, na década de 60, sai da geometria e busca representar, né, essas angústias presentes nesse contexto. Então, vocês têm aqui uma imagem do Noé, e aí você percebe que não é um figurativo, né, realista, ainda é uma abstração, mas eu consigo identificar formas a partir dessas imagens. Por isso, então, elas são consideradas figurativas. Então, você tem aqui uma série de outras imagens discutindo, então, esse sujeito nesse universo. Roberto Magalhães. Aqui mais algumas outras. E começa também um trabalho integrado à poesia concreta e neoconcreta, né? Então, esses trabalhos que também começam a trabalhar texto e imagem, e o texto vira imagem a partir de protesto, né? Essa imagem, que é um trabalho tridimensional, vocês trabalharam o semestre passado com ready-made, assemblagem, sim ou não? Então isso daqui é uma assemblagem, né? Eles estão trabalhando uma colagem, diferentes objetos, mas
Eu não consigo colocar a seta ali próximo, mas vocês observem, né, o machado. E aí é um campo metafórico, porque os artistas não puderam ser tão diretos, já que era um momento delicado, político, né, para você se posicionar ideologicamente. Então, era preciso você buscar de uma forma metafórica para apresentar o seu discurso, também a partir da construção de imagens. Então, vocês têm aqui essa foto do Caetano Veloso vestindo um parangolé do Hélio Oiticica. Vocês viram, lembram lá atrás do Hélio Oiticica geométrico? E agora você tem um Hélio Oiticica na década de 60 que sai daquela vertente figurativa e traz a arte para o corpo do espectador. Quer dizer, nós não somos mais espectadores, nós vestimos o próprio objeto artístico e movimentamos ele a partir das nossas intenções. Então, aqui, esse grupo, que foi Lígia Clark, Hélio Oiticica, assim, eles acabam iniciando, são os precursores dessa vertente contemporânea que nós temos hoje. Bom, aí na década de 70, legitima-se, então, uma arte de protesto, reforça-se a arte conceitual e ganha espaço fotografia, vídeo e cinema, até porque é um momento, né, que essas tecnologias já estão mais próximas do nosso dia a dia. E aí você tem, por exemplo, a imagem sendo construída a partir de metáfora, e inclusive sendo apropriado. O Cildo Meirelles, então, ele se apropria de garrafinhas de Coca-Cola, essa que você compra no supermercado, imprime frases ideológicas, por exemplo, Yankees Go Home, né, e joga essa garrafa no mercado novamente. Então, é possível que naquele período alguém, em algum lugar do país, tenha comprado uma garrafa com essa impressão. Então, é uma arte que, além de ser ideológica, política no sentido de governo, etc. e tal, também em relação ao capitalismo, né? Porque a Coca-Cola, então, representa essa força capitalista que presente no mundo e que acaba nos transformando também, de certa forma, em produto, né? Por consumi-la. Eu, por exemplo, não como no McDonald's, só o sorvete, né? Eu não conto que o sorvete é comer. Mas por quê? Porque eu tinha vários alunos que chegavam, me contavam da dinâmica de trabalho, eu ficava indignada com a exploração que assim, é absurdo. Aí tem essa bandeira, daí se torna a bandeira do Hélio Oiticica, então, seja marginal, seja herói. E aí, essa coisa de imagem e centro, nós vamos discutir um pouquinho. Mas deixa eu caminhar aqui. Nesse período também começa a trabalhar uma outra lógica de objeto artístico, quer dizer, o livro do artista, a arte postal. Então, você tem aqui alguns exemplos. É um panorama que esse texto traz. Na década de 80, a chamada geração 80, você tem um trabalho que ele é híbrido na sua construção, mas aqui nós estamos vendo, aí segue a linha, né, o material figurativo, abstrato. Então, você tem aqui uma mescla de ora figurativo, ora abstrato, a partir não apenas de questões ideológicas, mas também de impressões desse sujeito no mundo, e não só impressões externas, impressões também internas. Tem essa imagem aqui do Leonilson, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esses trabalhos. Outras imagens. Beatriz Milhazes está bombando hoje no cenário internacional, não com esse tipo de trabalho, mas com colagens. Né? Não sei se vocês têm visto essa produção contemporânea, como é que vocês têm observado isso. Mas aí eu fiquei pensando nesse material e trouxe algumas questões. Primeiro, por que o panorama da produção artística brasileira da década de 50 à contemporaneidade está focado na região sudeste? Quer dizer que em nenhum outro lugar do Brasil não tinha pessoas produzindo arte? Né? Daí é uma questão para nós pensarmos. Porque esse material tem uma opção de trazer uma linha de tempo brasileira. Aí eu vou postar no ambiente uma outra linha de tempo que traz referências de um contexto internacional. E aí eu também vou postar, tem um material do professor Carlos Sena, que traz referências da arte contemporânea
Goiânia. Então, aí cabe perguntar, né, que filtro é esse utilizado e saber se cada um de nós quer ou não fazer uso desse filtro. Né? Quer dizer, a partir de que lugar eu vou estudar as poéticas contemporâneas? Então, eu pergunto, né, e a produção das margens da produção? Será que nessa década de 50 existe produção artística em outros espaços ou só na região sudeste? Vocês observaram que todo o material traz artistas dessa região. E quem são as margens? Né? E o que define centro e margem? Qual é o ponto de referência? Fala-se, então, que o Sol, mas isso é uma questão, não vou entrar física, né, mas é o centro da Via Láctea, mas e se nós resolvemos que a Terra durante muito tempo foi, não, somos nós o centro. Né? Que implicações isso traz? E quem diz que no mapa mundi, né, quem está, o hemisfério norte, como é que é mesmo o hemisfério norte? Geralmente é representado acima da linha do Equador, certo? E o hemisfério sul, abaixo. Mas que lógica é essa de medida? Né? Qual é o padrão? Quem que define, quem que estabeleceu essa linha do Equador para dizer que está num campo superior? E que nós, assim, né, sul, estamos inferior. Que lógica é essa? Então, para nós pensarmos sobre isso. E como criar deslocamentos entre centro e as margens? Como é que se faz isso? E o corpo enquanto espaço de construção metafórica? Quando entra nessa história das poéticas contemporâneas? E será que entra? Porque às vezes nós observamos essa história da arte e parece tudo tão distante, né? E na verdade está bastante próximo de nós. Né? Basta ajustar o filtro, mas daí cada um tem uma escolha. Mas é importante ter repertório. Né? Então, acho que o material é uma boa base de estudo, mas a proposta da disciplina é ampliar para que vocês experimentem outros filtros e que criem novos filtros. Imagina vocês criando novas abordagens. Né? Não é complicado, basta que cada um de vocês comece a pensar, né, o seu lugar. E a partir daí, centro e margem muda bastante a perspectiva. Né? Então, assim, a intenção da disciplina é discutir a partir dessas questões. Amanhã nós vamos ter uma manhã, corredundante, né, bastante intensa de discussões, de reflexões. Não se preocupem, quem não conseguiu assistir às narrativas online, nós vamos apresentar algumas amanhã. Então, nessa tentativa de que nenhum de vocês tenham ficado prejudicados, né, com esses erros técnicos, essas questões. Acho que agora eu fiquei mais calma, né? Vocês viram que eu começo falando, aí depois eu vou tranquilizando. Mas é isso, pessoal, assim, dizer que eu estou super feliz de ser professora formadora e desenvolver esse trabalho com vocês. Tá bom? Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. O microfone não morde nem belisca, tá? Quem quer perguntar? Elesion. Boa noite. Nenhuma pergunta, pessoal? Ai, gente. Não? Ok. Vamos esperar as perguntas, então, Isso. dos outros polos. Este material, sim, o material já está disponível das duas disciplinas. PDF, tá ok? No ambiente. Sim. Não abriu? Então amanhã nós fazemos um teste aqui, tá bom? Se tiver algum problema, nós vamos substituir, mas a intenção é que o material já esteja disponível na pasta lá no ambiente, tá? Perguntas no microfone. O material de poéticas contemporâneas, vocês vão receber impresso. Amanhã quando vocês fizerem, Isso. no caso de Goiânia, os outros polos eu não sei como foi feita a dinâmica, então, de repente, vocês já têm acesso ao material hoje. Uhum. Boa noite, Catalão.
Ah, Séries. Não tem problema, nós vamos disponibilizar depois o vídeo. Vamos, Vinícius? Sim, o Vinícius apontou que sim. Aí vocês vão poder ouvir novamente, tá? Perguntas? Que silêncio. A transmissão em catalão está ótima. Mandar um super abraço para a Fernanda e para Maria de Fátima, né, que estão em catalão. Terá exposição de arte contemporânea? Olha só, a ideia nessa disciplina é que vocês desenvolvam uma produção artística no decorrer das etapas, tá? Agora, tem também, não é, Lilian, essa ação educativa que acontecerá em outubro aqui em Goiânia. E o diálogo será com o universo da arte contemporânea. Alguma outra questão? A turma de Goiânia manda um abração para Catalão. Vou falar em nome de vocês. Não, mas aí eu já estou respondendo, gente. Vocês estão enviando. Certinho. Pessoal, obrigada. Tá, então amanhã, firmes e fortes aí para nós discutirmos as coisas de imagem, de centro, de filtro e o que mais for necessário. Tá? Obrigada, pessoal.